Existe o processo de você escolher as sementes que vão ser plantadas. Existe o processo de você preparar a terra para semear. E nesta noite o Senhor vai nos trazer algumas estratégias de como semear. Ele vai nos levar a palavra dele para nos mostrar quem é o grande semeador. E nesta noite você vai poder decidir mais uma vez, porque o nosso Deus é um Deus que Ele respeita as nossas decisões. E quando nós ouvimos a palavra de Deus ser pregada, pregoada, cabe a nós decidirmos se eu vou querer seguir o meu desejo, o que eu acho, o que eu quero, ou se eu vou decidir seguir aquilo que o Senhor está me direcionando. Então não sou eu que vou decidir por você, a pastora Débora, ainda que isso muitas vezes causa dor, choro, mas é você que vai decidir o que semear. Porque colheita, amados, todos que semeiam colhem. Agora, se você está semeando boas sementes, você vai colher bons frutos. E se você tiver maus sementes más, você vai colher frutos maus. E se você não semear nada, você não vai colher nada. Então nesta noite o Senhor, Ele quer falar que está à procura de um fruto. E o nome desse fruto chama-se homens e mulheres fiéis a Deus. O nome desse fruto chama-se fidelidade ao Senhor. Fidelidade. E talvez você possa entender o que eles estão falando de fidelidade, colher, plantar. Porque, amados, na lei da semeadura exige fidelidade. Se você plantar uma semente de mamão, você vai colher mamão, porque a semente de mamão ela é fiel à árvore e vai gerar fruto. Então, portanto, se você é um cristão, você tem que ser fiel aos valores de Cristo e gerar cristãos. Porque se você possui a semente que foi gerada em você, e o nome dessa semente chama-se Jesus Cristo, e o nome dessa árvore é o nosso corpo, e o fruto é o nosso testemunho. São as nossas atitudes. Como é que estão as suas atitudes, amados? Deus precisa de homens e mulheres fiéis ao chamado. Homens e mulheres fiéis à missão. Mas muitas vezes nós nos distraímos. Enquanto nós estamos distraídos com os valores do mundo, com as coisas materiais, capitalistas, as missões estão ficando esquecidas. As missões estão ficando para trás. E o Senhor é que Ele quer despertar a igreja nessa noite. Ele quer despertar a tua vida nessa noite para a missão principal, do propósito principal que você foi gerado no ventre na terra. Você foi gerado para uma missão não passageira, mas uma missão que gera vida eterna. E Deus conta com você e comigo. Mas para que essa missão se realize, amados, Deus precisa de homens e mulheres seguros, que tenham segurança. Porque como é que você vai construir algo em cima de algo que é instável? Não é verdade? Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Mas se você está instável, se você está infiel, como que Ele vai construir algo na sua vida? Pode se sentar. A gente vai estar vendo alguns passos na palavra de Deus. Nesta noite, o que o Senhor quer falar para a igreja, amados, é a diferença de você ser Jonas e você ser Jesus. Jonas foi um grande profeta, porém, e a palavra de Deus nos fala que ele preconizava a vida de Jesus. Jesus fala de Jonas. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Jonas, passada aí em Daniel, Oséias, vai caminhando aí para frente. Você vai abrir o livro de Jonas. Nós vamos caminhar um pouquinho sobre esse livro.
Havia uma missão. E como é que eles se portaram diante dessa missão? Como é que eles se portaram diante da lavoura, né? Vamos dizer assim, diante das almas que o Senhor estava sedento. Então, lá no livro de Jonas, só pra gente, a gente vai ler alguns versículos só para a gente lembrar, porque é importante também algumas pessoas que não conhecem, né, a história de Jonas, para a gente lembrar um pouquinho quem foi Jonas. Então, no primeiro capítulo diz assim, vai sentado mesmo, amados, porque a gente vai ler alguns versículos, a gente vai estar trazendo a nossa memória. Veio a palavra do Senhor Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai a casa, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a sua terra, de que povo és tu? E ele respondeu: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram: o que te faremos? Para que o mar se nos acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa nos sobreveio essa grande tempestade. Aí, pulando lá para o 17, preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre. Deixa sua Bíblia aberta, que a gente não vai ler alguns versículos, mas até aí, vamos lembrar o perfil de Jonas. A palavra que nós lemos agora fala de um homem, um profeta, onde Deus dá uma missão para este homem. A missão era ir a uma cidade chamada Nínive. Esta cidade era uma cidade que na época era uma capital, né, da Síria, e os homens eram conhecidos como homens maus, como guerreiros maus, que faziam coisas terríveis. E quando Deus chama Jonas e fala: Jonas, eu quero que você vá a essa cidade e decrete a eles que virá mal sobre eles. Haverá uma vingança da minha parte sobre a maldade desses homens, porque o desejo de Deus, queridos, é de salvação. O desejo de Deus não é de morte. O desejo de Deus é que todos os homens se arrependam e tenham vida eterna. E aí, quando ele dá essa missão para Jonas, o que Jonas faz? Ele resolve tomar a decisão dele. Por isso que nós estamos falando sobre escolha também nessa noite. Jonas, o Senhor falou com Jonas, e Jonas resolve fugir da presença de Deus, pega um barco, vai para Tarsis, fugindo da cidade para onde ele teria que ir. Mas a palavra
serviu um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que salva, e ele não pôde pregar naquele barro, porque ele estava fugindo da presença de Deus. Que autoridade ele tinha para pregar para aqueles homens? Ele não tinha autoridade, porque ele estava fugindo do que Deus tinha falado para ele. E muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo